Olá, bom dia, estou ao vivo, seja bem-vinda mulher, seja muito bem-vinda mulher querida, você que está aqui e hoje eu vou falar sobre um tema, o título dessa live é Existe exercício para melhorar a libido? Então esse é o nosso tema. Por que eu estou falando sobre exercício para melhorar a libido? Porque nós estamos quebrando o gelo de uma semana de aula que vai ter na próxima semana, que é a Semana para Mulher Sem Libido. Então, vamos já falar desse tema, dessa possibilidade que chega muito para mim, porque eu sou fisioterapeuta, trabalho com movimento, trabalho com o corpo e muitas vezes as pessoas vêm na expectativa de que o exercício seja a solução ou de que não precise fazer exercício porque a gente tem naturalmente alguma preguiça aí nesse momento. Bom, então, para você que está chegando agora, eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta integrativa, sexóloga, e o meu trabalho aqui nas redes é ensinar mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de forma natural. Então, dessa forma, nós vamos falar sobre exercício e libido. Existe exercício para melhorar a libido? Bom, gente, essa é a chave no título dessa live. Sim, para melhorar, não para resolver. De uma vez por todas, nós precisamos entender que a libido é um processo muito maior do que só um foco, do que só uma questãozinha, porque a libido está ligada ao desejo de viver. Parte desse desejo de viver se direciona à força, à energia, ao momento, à sexualidade, mas não só. E é muito simplório, é muito simplista a gente achar que uma receita, que uma coisa ou que um exercício vai ser suficiente para resolver essa libido. Então, sim, o exercício é um elemento super importante para melhorar, mas não para resolver. E eu sei que tem muitas pessoas, até muitas colegas fisioterapeutas, assim, porque esse é o nosso instrumento de trabalho, principalmente da fisioterapia do assoalho pélvico, que também é a minha linha de trabalho dentro da fisioterapia, como se o exercício fosse a solução, de todos os problemas e infelizmente não é, mas é um elemento muito importante. Que tipo de exercício, Então já comecei a falar, é exercício do assoalho pélvico, é aperta e solta? Sim, também, mas não apenas. Assim como a libido não é só um processo sexual, não adianta a gente entender que a libido é só sexual, mas é um processo complexo, é um processo como um todo, não é só um exercício focado que vai resolver, ou que vai melhorar esse problema. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam, bom dia, às vezes as pessoas pensam que vão resolver ou que vão melhorar a libido com o uso de um vibrador, Tô cansada, tô cheia de paciente, cheia de amiga que tem esse vibrador e que não tem energia para buscar. Que aquilo compra e fica engavetado. Primeiro por um tanto de questões que passam em torno. Algumas mulheres nem passa pela cabeça, de comprar um vibrador, por exemplo, ou tem até essa curiosidade, esse desejo, mas tem uma vergonha, tem um constrangimento, N coisas, e muitas vezes a pessoa compra e aquilo fica lá. Libido, gente, não é comprar o vibrador. Libido é o desejo de usar. Libido é um movimento de ir lá alcançar. Se te falta energia, disposição para ir, a pessoa vai comprar aquilo, vai deixar lá e vai ser mais um peso morto dentro da gaveta, dentro do criado, dentro de casa, mais uma coisa a se fazer que eu não estou fazendo. Então, sim, eu vou falar do exercício do assoalho pélvico, tá? Mas vou falar no final. E sim, o movimento, o exercício corporal interfere na libido, sim. Nós somos articuladas, tá? Se você observar ser humano, aqui vou falar legal, assim, tecnicamente, dessa questão do movimento.
Nós temos articulações, todo o nosso corpo, as nossas juntas são articulações e atravessa cada articulação um músculo, né? Eu tenho um músculo aqui e o tendão tá lá no outro osso. Para quê? Para quando eu faço um movimento de contração, eu ter movimento. Pessoas lindas, nós temos articulação no corpo inteiro. Adivinha se nós não fomos feitos para o movimento? Nós fomos feitos para o movimento. E contra a natureza, contra-intuitivamente, estamos cada vez mais parados, né? Então, o movimento é muito importante, ativa, né? Já tá voltando aí essa ideia, e às vezes volta essa ideia, ou esse conceito, essa consciência, né, de que o movimento é bom, mas às vezes traz um peso danado, porque, meu Deus do céu, vou arrumar tempo, vou arrumar energia para movimentar como? Então, esse movimento, ele é importante porque ele nos dá força, nos dá flexibilidade, nos dá despertar sensorial, tá certo? E o nosso corpo é extremamente inteligente. Então, assim, Papai do Céu fez com tudo o que precisa. Somos extremamente inteligentes porque somos adaptativas. Adaptamos para as nossas necessidades. O nosso corpo se adapta. Para que eu vou ter músculo se eu não utilizo esse músculo? Você já deve ter tido a experiência de passar por algum momento da sua vida que você fez algum movimento e quando você parou, você perdeu. Isso é inteligência do corpo. O nosso corpo economiza tecido, economiza massa muscular, economiza flexibilidade. Quando somos crianças, fazemos um movimento de alcançar os pés. Na hora que eu vou alcançar meu pé, eu consigo tocar essa mão no chão. Se você para de tocar essa mão no chão, o que acontece? Se você para de fazer esse movimento, você para de ter essa flexibilidade suficiente para chegar lá no chão, porque a gente se adapta, o nosso tecido dos nossos tendões e dos nossos músculos se adaptam, eles se remodelam de uma maneira mais curta, e a gente chama de encurtamento muscular, de perda de flexibilidade. Então, cada vez que a gente vai ficando mais paradinha, o que acontece é que a gente não tem essa mobilidade. Se eu não tenho essa mobilidade, imagina se eu vou pensar na ideia, né, na questão da libido, por exemplo, essa ideia, esse desejo de me relacionar, né, se a gente fala aí no ponto de vista sexual. Se eu tenho pouca flexibilidade até para fazer minhas coisas do dia a dia, imagina a vontade, o desejo que eu vou ter de alcançar esse movimento. Sabe quando a gente fica travada, enferrujada? Se você vai mexer, faz creque, tudo dói? Então, isso que acontece. Se você vai ficando parada, sem movimento, a nossa energia, né, a nossa atenção, ela sai do corpo. Fazer coisas que demandam o movimento corporal vai ser sofrido, vai ser doído, vai ser difícil. E aí, gente, não tem, né? Se você vai pensar em ficar lá paradinha, né? Nesse momento, nesse ato, nesse exercício da sexualidade, isso não mobiliza, isso não gera vontade, isso não gera, né? Isso não desperta nenhum interesse, porque vai ser alguma coisa muito parada realmente. Então, o exercício, ele melhora o movimento, melhorar a sua flexibilidade, melhorar a sua mobilidade, além de melhorar para a sua vida, porque eu tenho um movimento que eu posso virar, que eu posso dirigir, olhar o carro, né, que eu posso alcançar o chão. Tem hoje um conceito assim de que a gente não pode abaixar, que isso dá hérnia de disco. Não, se você tem uma hérnia de disco, você não pode abaixar, mas existe essa flexibilidade. Eu não vou carregar uma caixa pesada com esse movimento, mas o meu corpo tem flexibilidade suficiente, né? Se eu não estou num estado de restrição muito intensa, mas o meu corpo tem flexibilidade para ir lá. Então a gente precisa manter isso aí, né? Então essa flexibilidade é importante sim para a libido. Outra coisa, a força muscular, né? Então, nosso corpo é inteligente. Quando paramos de fazer alguma coisa que requer força, a gente perde dessa força. Por quê? Porque eu não estou usando. E se eu não estou usando, né, o meu corpo, a inteligência natural, a fisiologia entende que aquilo não é necessário. Então, vamos lá.
Falamos que libido é disposição de vida, falamos que libido é desejo de comer alguma coisa bem gostosa e saborear, é desejo de compartilhar algum momento com alguém, é desejo de viver, né? Então é desejo de estudar, é desejo de trabalhar, é desejo de vida, é esse fogo de vida que tá aí. Todo dia eu falo nisso. E também é desejo de compartilhar intimidade. Então, se eu tenho, se eu preciso desse desejo, né? Quando eu estou desanimada, quando eu estou sem ânimo, quando eu estou sem força para viver, me sentindo pesada, me sentindo estagnada, sentindo que o meu corpo não tem movimento, isso interfere sim na libido. Então, só o fato de fazer um exercício, pode ser um exercício de condicionamento ou um exercício, né, lá na academia, na musculação, qualquer que seja o que você gostar, isso sim interfere na libido, porque isso dá disposição. Mas como assim isso me dá disposição? Eu tô sem disposição, eu vou ter disposição para levantar e fazer exercício? Pode ser que nesse momento requeira, né, uma injeção adicional de força de vontade, pelo menos inicialmente, para depois você experimentar o efeito. Eu falo assim, vamos começar e vamos experimentar o resultado, e depois pelo resultado a gente vai. Quantas vezes alguém, né, numa condição de doença, vai ao médico e ele fala, olha, você tem que fazer um exercício, senão, né, pode ser a pessoa tá com alguma questão pulmonar, tá com alguma questão cardíaca, então você precisa fazer exercício para você, senão você vai morrer, né? E aí a pessoa, na força do ódio, na força da necessidade, começa a fazer esse exercício, começa a fazer esse movimento, e aí, adivinha, daí a pouco ela fala assim, engraçado, né? Quando o doutor falou para eu fazer exercício, me deu vontade de matar. Porque eu não tenho força, né? Tô sem força até para fazer as minhas atividades do dia. Por que que agora esse exercício vai, né? Como que esse exercício me deu mobilidade ou me deu, né? Me deu ânimo, né? É como se isso fosse um milagre. Então, assim, doutor, tô sem tempo, não tem tempo. Ele fala, acorda mais cedo e vai. E aí você acorda mais cedo e vai. O nosso corpo se adapta àquilo que a gente precisa. Se eu preciso subir 2 lances de escada para chegar à minha casa e eu não faço nenhum outro exercício e o único exercício que eu faço, né, além do meu trabalho, das minhas coisas, das minhas tarefas, é subir esses 2 lances de escada, eu vou ter músculos na perna e força no meu coração para chegar nesses 2 lances, para subir, alcançar 2 lances de escada. Qualquer coisa a mais para mim vai ser extenuante, vai ser cansativo. Se eu preciso carregar um peso, carregar uma bolsa, eu vou ter força suficiente para carregar essa bolsa. Se eu não carrego nada mais pesado do que aquilo, eu vou ter músculo com fibra muscular, com força suficiente para carregar isso, mas não mais. Quando a gente faz uma atividade física propositada, você não carrega só aquilo que você carrega no dia a dia, você faz um esforço a mais. Então, o que acontece? Antes eu subia 2 lances de escada, colocando a língua para fora, porque o coração acelerava, me faltava fôlego e me faltava força nas pernas, o joelho doía. Eu começo a fazer uma atividade física e aí 2 lances de escada ficam leves. Quando a gente está muito sedentária, né? Quando estamos muito sedentárias, desculpa o português, no final do dia, o nosso corpo tá pedindo arrego. No final do dia, nós estamos querendo, né, que o mundo acaba para você morrer encostada ali. Quando você começa a trabalhar a sua força, ao final do dia você tem força além. Você tem força para fazer o que você fez e sobra, por isso sobra disposição. Porque quando a gente está sedentária, gente, além o condicionamento cardiovascular, o nosso fôlego e a nossa força muscular e a nossa mobilidade é toda adaptada para aquilo. Então você tem o suficiente para aquilo que você faz. Quando você começa a praticar propositadamente uma atividade física, você ganha, o seu músculo se remodela, porque agora você carrega 10 quilos se você vai lá na academia. Agora você precisa de fôlego para caminhar a meia hora, para correr, para subir a escada, sei lá, modalidade que for. Modalidade também nós vamos ver isso aí, né? O que é interessante. Então eu começo a ter disposição. Se no final do dia, né, para quem tem uma parceria aí, de qualquer forma, né? Se no final do dia essa parceria te procurava e você estava morta, porque
fazer o que você tem que fazer no dia era o limite do alcance do seu corpo, agora que você pratica uma atividade física, no final do dia você ainda tem fôlego, ainda tem força e tem mobilidade, né? Fazer qualquer coisa, qualquer movimento com o seu quadril não vai ser uma coisa que vai te rasgar, vai ser alguma coisa que o seu corpo está flexível o suficiente, forte o suficiente e você tem fôlego o suficiente para aquilo. E eu não estou falando de performance, de atletismo na cama, tá? Estou falando de simplesmente disposição. Se você terminar o seu dia, você não tem parceria, para que eu vou mexer com libido? Porque sim, libido é força de vida. Se você terminava o seu dia morta, querendo comer doce lá na frente da televisão e só, né? E aí apagava, daí a pouco tem um sono horrível. Se você faz o exercício, no final do dia você tem disposição e aí de repente aquilo, não é que isso pode ser interessante? Olha, aquele vibrador que está guardado ali, não é que ele pode ter uma utilidade? Olha, não é que eu posso sair com as amigas? Alguém te chama para sair e você tem disposição para ir, para curtir aquilo. Não quer dizer que você vai sair, né? Pode ser um encontro de amigas. Você vai ter disposição, disponibilidade. Então o exercício te dá essa mobilidade, te dá esse além para você buscar isso dessa forma. Isso. Se a gente está muito sedentário, a gente não tem, a gente tem dor no corpo. Quando a gente não tem movimento, qualquer coisa que nos solicita é sofrido para esse corpo. E nenhum corpo com dor quer nenhum tipo de atividade que traga nenhuma demanda. Mas para a gente, às vezes, a própria dor no corpo é essa falta, a dor articular. Artrose, né? O desgaste articular, a dor de fazer o exercício, é a falta de força de um joelho que, como não tem músculo na perna para ajudar a subir essa escada, adivinha para onde que vai todo o vetor de força? Para o joelho. Então, por isso que fazer exercício de perna, né? Exercício de força que melhora um pouco a sua musculatura e não precisa ser ficar sarada, malhada, né? Mas que melhora a sua força muscular, melhora o seu joelho, então ele para de doer. Porque antes você tinha que subir a escada e quem tinha que fazer a força é o osso, mas o osso não tem força. O osso te dá sustentação, a articulação te dá sustentação, te dá possibilidade de movimento. Quem tem que fazer a força é o músculo. Se eu não tenho músculo para fazer força, adivinha quem vai ter que fazer a força? O osso. E o osso não foi feito para isso. Então, cada macaco no seu galho. E aí a gente precisa estar mais confortável fisicamente para poder sentir disposição. E aí vem outra coisa que está relacionada à libido, que é sentir confortável e bem dentro desse corpo. Porque a experiência de vida, seja ela sexual ou não, ela passa pelo corpo. E aí você vai me falar assim... Tá bom, mas não é só corpo. Não, não é só corpo. Né? A gente tem a nossa força intelectual, a nossa força espiritual, a nossa, né, os outros aspectos da nossa vida. Mas vejam como ficamos polarizados ou polarizadas, né? Ou a gente tá muito em um polo, ou a pessoa assim, não, eu sou muito espiritualizada, né? Então não tem tempo. Toda a minha vida né, a minha dedicação, a minha inspiração é espiritual. Sim, a minha também é. Mas nós somos seres espirituais vivendo uma vida através desse corpo. Eu tenho muita atividade intelectual, então a minha parada é a mente. Sim, pode ser a sua preferência, mas você vive através desse corpo. Você vive a experiência sexual e você vive a experiência de todo prazer. Você vive o alimento, você vive o relacionamento através desse corpo, que é sensorial. Outra coisa é a gente parar para sentir que o corpo é gostoso. Isso é libido. Como você está se sentindo dentro do seu corpo? Você sente que esse corpo, que você está, sabe assim, sensação de estar inteira, assim? E isso, quando a gente faz o exercício, também é bom. Daí a pouco que a gente tem um pouquinho mais de músculo, mais de força, você sente que esse corpo é gostoso de estar. Então aí um exercício que eu dou, né, para as alunas, para as pacientes é assim: sente como é gostoso estar nesse corpo.
acaba ao final do exercício, sente o prazer de estar nesse corpo, sabe aquele momento do relaxamento? É importante para você desenvolver a sensorialidade, para você perceber, porque também a libido, também os prazeres, eles passam pela nossa percepção sensorial. Às vezes a gente tá tão ali assim, né, apesar de estar consciente da importância do movimento, é aquela coisa de mulher que atropela. A gente sai atropelando a vida, gente. Eu sei porque eu também faço, é tanta coisa pra fazer. Vai lá, vamos na academia, vamos fazer minha yoga, né? Eu faço a yoga, vamos fazer, deixa eu fazer aqui. E nem para sentir. E pra quê? Né? Então sim, a vida fica melhor, fica mais fácil, fica mais forte, fica com mais disposição. Mas aquele momento que eu paro, pode ser logo depois do exercício, porque aí o corpo tá, né, com essa circulação do sangue ali premente, e você para sentir, para desenvolver isso. E aí a gente tem também o aspecto do exercício do assoalho pélvico, que sim, também é importante. A gente trouxe esse vigor e essa circulação para todo o corpo, e agora para essa região genital. Assim como a gente se adapta, né? Quem tá chegando agora, quem vai ver depois, eu falei que o nosso corpo se adapta à nossa demanda. Adivinha, gente, a partir dos 30 anos, se você não faz nenhum movimento, se eu não fizer nenhum exercício a partir dos 30 anos, a cada ano que passa, eu perco força muscular. Por isso, quando é muito comum mulher, a partir dos 50, 60 anos, começar a ter problema de ombro. Não só mulher, mas aqui nós estamos falando de mulher. Não sei se é o seu caso. Sabe o que acontece? Os músculos que movem o ombro são músculos pequenos aqui. Principalmente um que faz esse movimento de abrir aqui atrás, né? É um músculozinho, uma tripinha que fica aqui em cima, né, da escápula para fazer esse movimento. Um dos, tá? Então, como a gente vai perdendo força ao longo da vida, e normalmente exercício de ombro, né? Pensa aí, você trabalha, tá lá, né? Não tem tempo para fazer exercício, faz uma caminhada, mas nunca faz um fortalecimento. Quando você chega aos 50, 60, o que normalmente acontece? Antes você tinha uma vida, às vezes, fora de casa, alguém que te ajudava, e aí você tá fazendo tarefas e o seu corpo, o seu ombro perdeu força. O que antes você fazia, limpar um vidro, colocar uma panela lá em cima do armário, dobrar coberta, forrar a cama, secar o seu cabelo, lavar o seu cabelo, você tinha força de sobra, dos 30 aos 50, aos 60, foi diminuindo um pouquinho de força a cada tempo, um pouquinho de força, um pouquinho de força, um pouquinho de força. O que é que chega lá nos 50, 60 anos? Tendinite. Tá? Tendinites e dores aqui no ombro. Por quê? O mesmo exemplo do joelho, você precisa fazer movimento e o seu músculo está insuficiente. Então você precisa, isso sobrecarrega a articulação. Então a gente precisa, a mesma coisa acontece no assoalho pélvico. Vai perdendo força. E o assoalho pélvico, assoalho, o que é assoalho? Chão. O chão da sua pelve, que é a musculatura que fecha a pelve, né? Tem a pelve, né? Esqueci o nome popular aí. Então, a musculatura sustenta esses órgãos. É músculo, gente. Não é culpa sua. É a natureza adapta. Se você não tem exercícios focado, né? E exercício de assoalho pélvico não é ponte que a gente faz no Pilates, tá? Não é contrair o bumbum, é aprender a contrair o assoalho pélvico. Às vezes a gente acha que tá fazendo, né? Eu recebo no consultório mulheres assim, não, mas eu faço. Na hora que eu vou fazer esse exercício, né? Essa avaliação é feita com a palpação intravaginal. Na hora que a gente vai perceber essa força, faz força com tudo do lado de fora, mas não tem a força nessa musculatura. Então, esses músculos vão perdendo também força, assim como o ombro perdeu, assim como a perna perdeu, né? O músculo do assoalho pélvico também. E aí, o que começa a acontecer? Uma alteração no posicionamento da bexiga, e aí a gente tem bexiga caída, a pessoa já fez cirurgia de queda de bexiga ou de períneo, tá? Porque a musculatura tá ali, ela ria, né? E aí isso muda de posição, fica mais difícil segurar o xixi.
A força muscular também tem um papel importante. Imagina se você está perdendo xixi, como é que começa? E não precisa ser velha não, tá? Pessoas muito jovens também têm isso. Meninas muito jovens têm isso. Vai espirrar, vai rir, vai tossir, perde um pouquinho, perde uma gotinha. Né? Tem família inteira assim que um faz piada com o outro e conta piada pra mulherada rir e ver a mulher perdendo xixi, né? Nossa, Maria Mijona, família das Maria Mijonas, né? Então, todo mundo perde xixi ali na hora que conta piada. Os meninos fazem até já, isso já virou bullying, né? Ou então você vai pra academia, você vai carregar um peso, você trabalha e carrega peso na sua, não é? Você trabalha carregando peso e aí na hora que vê, perdeu um xixi. A força do espirro, gente, é uma pressão violenta, tá? Então o espirro, assim, é um teste. Se você espirra e segura bem, tá até com uma força razoável aí no assoalho pélvico. Mas, então eu não perco, não tem problema. Tudo bem, mas se você não faz nada para trabalhar isso, cuidado. Vocês sabem que existe... Tem um autor aí, né, nessa parte da urologia, que ele fala, não é brasileiro, né? E aí ele fala o seguinte: toda mulher será incontinente um dia se nunca fizer exercício para o assoalho pélvico. Esse é um prognóstico, uma sentença terrível e verdadeira. Potencialmente somos incontinentes em potencial. Somos candidatas ao uso de fraldas. Meu Deus! Pode ser que para algumas essa incontinência chegue no momento de fralda e para outras não. Boas notícias, isso é reversível. E por que eu tô falando disso aqui com libido? Porque, gente, hoje, né, eu posso perder uma gotinha de xixi na hora que eu espirro e tá tudo bem, porque isso é totalmente reversível. Mas caminhar para perda de xixi é broxante. E aí a gente vai ter, né, tem casos aí que a mulher vai ter perda de xixi no momento do ato sexual. Isso aí vai ser uma situação para a gente começar a evitar isso. E aí a gente se sente péssima, gente. É um constrangimento terrível. Você começar a ter vontade no banheiro toda hora, que vem carnaval por aí, né? Quem é que tem... às vezes até gosta das festas, dos passeios, mas tem pavor de ir, não vai porque não sabe onde vai fazer xixi, não consegue segurar, não consegue esperar numa fila, né? Então é isso aí que acontece. Outra coisa do assoalho pélvico, dessa força do assoalho pélvico. Nós temos ali, eu tô em casa, tô sem o meu modelinho de clitóris, né? Mas depois eu posso mostrar. O clitóris não é só aquela pontinha que a gente vê em cima, né, ali da vulva. Tem um braço, ele é um órgão grande, escondido, que foi revelado, que foi descoberto tem pouco tempo, não era estudado. Ele fica ali por trás, né, no aparato vulvar, atrás da vagina, né, ele abraça, ele tem 2 raminhos aqui e a glândula aqui em cima. Então, em cima do clitóris tem músculo, envolvendo esse assoalho pélvico tem músculo. Toda vez que a gente faz exercício do assoalho pélvico, não é contração de glúteo, não é ponte do quadril, tá? Isso tudo é muito bom para estabilizar, mas não é esse exercício do assoalho pélvico. Quando a gente faz o exercício do assoalho pélvico, nós estamos trazendo circulação para esse órgão, que a única função, cuja única função é nos dar prazer. Mais de 9.000 terminações nervosas, sensorial, completamente voltado para isso, né? Só a mulher tem isso. No homem, o órgão sexual do homem também tem outras funções. O nosso órgão do prazer, ele só tem função de dar prazer. Um dia a gente pode falar aqui dessa questão mais do prazer. Então, se você tem sangue, circulação sanguínea, assim como o homem precisa ter circulação sanguínea no pênis para ele ter uma ereção, a gente precisa ter circulação sanguínea no clitóris. Se você é totalmente sedentária, não faz nenhum movimento de corpo para poder te dar força, te dar vigor, te dar disposição e tem uma fraqueza do seu assoalho pélvico e tá na menopausa, tá? Que a questão hormonal também interfere, gente, seu clitóris vai ficar pequenininho, diminuir. Boas notícias.
tudo que responde ao exercício é reversível. Então, tem essa esperança, tem essa possibilidade. Começamos a fazer exercício e isso traz sangue para esse lugar, traz ereção, né? No momento, à medida que a gente vai ficando excitada, esse clitóris ele incha. Não sei se vocês já perceberam, porque tá cheio de sangue. Então, o exercício do corpo e do assoalho pélvico vai trazer mais energia, mais circulação sanguínea para essa região e vai nos despertar isso. Uai, tem alguma coisa aqui. Antes você estava totalmente sem libido e isso, você nem lembrava que existia essa parte do corpo, você lembrava com o peso. Quando você traz essa circulação, você tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade não, você tem essa consciência e você tem esse fluxo sanguíneo. E isso ajuda e favorece o processo de desejo, de excitação e o processo orgástico. Porque quando a gente está muito paradinha, gente, o orgasmo é tão difícil, demora tanto que dá até desânimo entrar nisso aí. Então a gente precisa ter circulação sanguínea nessa região, na pelve, no clitóris, para a gente ter, para despertar esse desejo, para despertar esse processo, para facilitar, para não ficar uma maratona atrás do seu orgasmo, atrás do seu prazer. A gente tem naturalmente energia, fluxo de energia passando por aí para facilitar isso. Então vejam de novo, nós estamos aqui falando de perda de libido, né? Preparando, esquentando. E aí hoje nós estamos falando de movimento que esquenta. Ontem nós falamos de quando a gente não se sente atraente. E agora o movimento, todo esse papel do movimento, do exercício, além de te dar vigor físico, também vai te dar uma melhor autoestima naquilo que você não se sentia atraente. Se você não viu, volta lá, porque eu não estou falando da gente fazer exercício para encaixar num padrão, não. Mas sim, o exercício nos dá uma flexibilidade, uma força, um vigor. Uou, tô desperta para a vida. E aí você vai ficar à vontade dentro do seu corpo. E agora você vai ter com esse exercício fluxo. Modalidade, só pra gente encerrar, tá? E aí isso vai ajudar no prazer. E aí isso, né, vai te ajudar a despertar essa libido. E nós estamos falando desse despertar da libido, porque semana que vem nós vamos ter, né, aulas mais profundas, mais detalhadas aí, de coisa que a gente não pode falar numa rede aberta, né, o que acontece, tudo que está relacionado com essa libido, né, na Semana para Mulher Sem Libido. Se você não se inscreveu, vai lá no link da bio, faça a inscrição, responde a essa live aqui, também te mando o link, tá certo? E qual modalidade, Tatiana? Qual modalidade de exercício é ideal? Não existe modalidade ideal, existe modalidade que te dê prazer. Vamos começar a trazer a consciência do prazer? Porque a gente faz o que o médico manda, o que o fisioterapeuta manda, o que o profissional manda, o que a moça do Instagram manda, né? Essa moça do Instagram sou eu, então eu vou te convidar ao seguinte: vamos começar a buscar o que nos dá prazer? Porque a gente é muito boa para fazer o que tem que ser feito. Então, o que tem que ser feito? Descobrir. Você está aqui querendo despertar sua libido. Então, é descobrir o que te dá prazer. A não ser que você tenha alguma condição física que te peça um exercício específico, né? Eu tenho perda de massa óssea, eu tenho osteopenia, osteoporose, eu preciso fazer exercício fora da água. Por exemplo, hidroginástica é ótima se você tem artrose, mas se você tem uma osteoporose, osteopenia, eu preciso de um exercício fora da água. Então, se você não está numa condição, ou qualquer outra, tá? Se você não está numa condição específica, que te demanda uma atividade específica, busque algo que é gostoso de fazer e que seja estimulante, ou seja, precisa ser um estímulo que é assim, gente, né? Um yoga meditativo é ótimo para aumentar a flexibilidade, mas isso não vai te dar força. Precisa te dar um pouco de demanda de fôlego, um pouco de demanda de força e de flexibilidade. Isso é um exercício equilibrado, tá? Descubra o que você gosta. Talvez na hora que eu falo, vai fazer uma coisa que te dá prazer, você nem saiba. Então, o seu primeiro exercício é descobrir o que te dá prazer. Então, isso é muito importante. Modalidades específicas, às vezes alguém vai te sugerir por alguma condição individual, né? Que às vezes eu falo isso com as minhas pacientes, com as minhas alunas também.
Mas quando você não tem uma contraindicação, o melhor exercício é aquele que você gosta, aquele que é fácil. Nossa, eu adoro uma yoga lá num espaço incrível, lá do outro lado da cidade eu tenho que atravessar para ir. Não funciona. Talvez não funcione, né? Então precisa ser alguma coisa que encaixa na sua vida, porque requer manutenção. Então é importante a gente investir nessa manutenção. Libido é manutenção, também é força de vida, tá? Então é isso. Estamos na nossa semana para mulher sem libido na semana que vem, se inscreva. Amanhã vai ser um papo muito, muito legal e profundo. Eu vou falar libido e diagnósticos difíceis. Às vezes a pessoa tem uma doença crônica, às vezes a pessoa tem uma doença terminal, às vezes a pessoa tem uma doença progressiva e isso mexe com a libido, claro, porque mexe com, né, a nossa relação com a vida. Então amanhã, se você tem alguém aí que tá nessa condição, e na verdade todos somos terminais, né? Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre libido e diagnósticos difíceis, vem aqui amanhã, vou colocar essa divulgação, né? E já tô com roupa de ir. Espero que essa conversa tenha te inspirado. Se você não faz nada, mexa-se, né? Enquanto você descobre uma modalidade, alguma coisa que você gosta, vai caminhando, dá a volta no quarteirão, vai subir a escada do seu prédio, vai fazer alguma coisa para mover essa energia, para começar com essa disposição aí. Então, tira a bunda da cadeira, né? Tenha um ótimo dia, um feliz dia e movimente-se, tá? Até amanhã!